Saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Como vocês estão nessa noite felizes por estar na presença de Deus? Noite de Santa Ceia, na qual estamos reunidos para celebrar a memória do nosso Rei, daquele que morreu por nós na cruz do Calvário. E nesta noite, irmãos, Deus tem uma palavra direcionada ao meu e ao teu coração nessa noite. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 6. 1 Samuel, capítulo 6, vamos ler do versículo 7 até o versículo 15. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após delas a casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Vede então, se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez esse grande mal, e se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isto nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens. Tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes, e andavam os de Bet-Semes fazendo a cega de trigo no vale, e levantando os seus olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em quem estavam as obras de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. Glória a Deus. Podemos tomar o teu assento, glorificando o Senhor. Irmãos, nessa noite nós estamos diante de um texto glorioso da palavra de Deus. E Deus nessa noite Ele quer nos ensinar algumas lições dentro desse texto. Então nessa noite eu quero pregar no seguinte tema: aprendendo com as vacas filisteias. Então nesta noite nós vamos aprender com essas 2 vacas. Talvez seja estranho o tema para você, mas a Bíblia é um livro espiritual, e através daquilo que o Espírito Santo revelou ao meu coração durante essa semana, eu quero ministrar ao teu coração. A Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que por Israel não ter permanecido fiel a Deus, quando Israel saiu em peleja contra os filisteus, e por causa do pecado também dos filhos de Eli, Deus ele permitiu que os filisteus vencessem a guerra. E nesse mesmo dia a arca da aliança, que era o símbolo maior da presença de Deus no meio do seu povo, a arca foi tomada pelos filisteus, e os filisteus levaram a arca até a cidade dos filisteus. E o texto vai dizer que eles colocaram a arca dentro do templo do Deus Dagom. E a Bíblia diz que todos os dias pela manhã, quando eles se levantavam, Dagom estava caindo por terra. Eles levantavam aquela estátua de Dagom novamente. Dagom ele era um deus filisteu, e a imagem de Dagom ela era metade humana e metade peixe. Então levantava ele e colocava de pé, mas no outro dia estava com a cara no pó novamente. E novamente eles erguiam, e sabe o que aconteceu? Chegou o dia, quando eles se levantaram pela manhã, a Bíblia diz que a cabeça da estátua estava cortada, a mão e os pulsos da estátua
ferir. Deus começou a ferir aquela nação. Deus começou a mandar pragas no meio daquela nação. Deus enviou uma praga de ratos que devorava, aleluia, a sua seara, devorava as suas plantações. Deus também feriu aquela nação dos filisteus com uma praga de hemorroidas. E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, todos os príncipes dos filisteus eles se reuniram e eles disseram: olha, é a mão do Deus de Israel que está nos ferindo, porque nós tomamos a arca e trouxemos para a nossa terra. E eles então se reúnem e eles chegam a um consenso que eles precisavam devolver novamente a arca e que também eles fizessem imagens de ouro, imagens de rato e imagens segundo as suas hemorroidas, para que aquelas imagens de ouro fossem enviadas juntamente com a arca, para que aquilo como oferta servisse de expiação e para que o Deus de Israel viesse então a tirar as pragas que estavam sobre eles. E a Bíblia diz, o texto que nós acabamos de ler, diz que eles fizeram um carro novo. E após fazer esse carro novo, eles reuniram-se entre si e eles fizeram entre si um consenso de que eles tinham que pegar 2 vacas. Só que essas 2 vacas eram vacas que não conheciam o jugo. O que era o jugo? Jugo, o animal que conhecia o jugo, era um animal que estava acostumado a trabalhar com o jugo. O que era um jugo? É uma espécie de uma canga, os mais velhos aqui conhecem, que se colocava no pescoço dos bois, para que eles pudessem puxar um carro de boi. Então eles disseram: olha, pegue 2 vacas, mas que não conheçam o jugo, também que criaram, que estão com seus bezerros, e nós vamos colocar a arca em cima do carro, e se acontecer que as vacas seguirem pelo caminho de Bet-Semes, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, nós então saberemos que foi a mão do Deus de Israel que nos feriu. Se não, isso nos aconteceu por acaso. Eles pediram uma espécie de um sinal para Deus. E o nosso Deus, irmãos, que conhece todas as coisas, Ele estava no controle de tudo. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa noite, veja bem, vamos pensar um pouquinho. Eram 2 vacas que não conheciam jugo, não estavam acostumadas a puxar carro. Agora pega 2 vacas que não é acostumada a puxar carro e tenta colocar ela para puxar carro, para ver se ela vai te obedecer, para ver se ela vai puxar o carro. Aí o irmão Carlinhos que mexe com vaca, puxa, cadê? Não puxa. Então eles disseram, além de tudo isso, olha, 2 vacas que estão com crias. Irmão, você quer ver um bicho bravo? É a vaca que quando está com cria. Não se atreva a passar um pasto quando a vaca está com um bezerro novo, que ele vai arrumar para a tua cabeça. Então eles pediram esses sinais, porque uma vaca que não conhecia jugo, ela não puxaria o carro, e uma vaca que estava com crias, ela não ia querer deixar a cria. Então tudo isso já era um sinal para aqueles príncipes, eles estavam pedindo para Deus. E através desse texto, irmãos, eu quero destacar aqui várias coisas que Deus, Ele colocou no meu coração. Então os filisteus, ao levarem a arca, fizeram um péssimo negócio, porque eles foram feridos com pragas, agora eles tinham que devolver. E eu quero nesta noite, irmãos, destacar 4 grandes lições que nós aprendemos através desse texto. A primeira lição que nós aprendemos, irmãos, com essas 2 vacas, nós aprendemos a lição da renúncia. Fala para o seu irmão assim: nós temos que aprender a lição da renúncia. Porque veja bem, essas vacas, elas deixaram os seus bezerros, deixaram as suas crias, contrariando os seus instintos maternais, os seus instintos naturais, para obedecer ao Senhor. Então nós vemos em tudo isso a mão de Deus. Só fala para esse irmão assim: quando Deus quer mostrar que é Ele que está no negócio,
Ele vai contrariar a lógica e a razão humana. É o que Deus estava fazendo, para Deus mostrar para aquela nação dos filisteus que é Ele que estava no negócio, que é Ele que estava ferindo aquela nação. Deus contrariou a lógica e a razão humana. Deus mudou até mesmo a natureza do animal. Um animal que não conhecia o jugo, agora ele passou a obedecer e puxar o carro. E além de tudo isso, eles fizeram aquelas vacas, deixasse o instinto maternal de lado e deixasse os seus bezerros para trás. Então nós aprendemos a primeira lição, que é a lição da renúncia. Irmãos, a renúncia, ela é a primeira ordem de Deus. A primeira ordem, quando eu e você queremos seguir o nosso Jesus, a primeira coisa que Ele vai nos pedir é a renúncia. Ele próprio vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, renuncie a sua vida, tome a sua cruz a cada dia e então segue-me. Então a primeira coisa que Ele pede, o primeiro passo que Ele pede para que eu e você venhamos dar, é o passo da renúncia. Então, se nós queremos, irmãos, seguir após Ele, nós temos que negar a nós mesmos, nós temos que negar os nossos instintos carnais, nós temos que negar o nosso ego humano, querido, para seguir a Ele a cada dia tomar a nossa cruz e ir, aleluia, após Ele. A renúncia também, irmãos, é nós crucificarmos o nosso velho homem. Em Gálatas 2:20, Paulo vai dizer algo muito sério. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ainda no mesmo livro, no capítulo 6, versículo 14, ele diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso se chama renúncia. Então nós temos que aprender essa primeira lição: renunciar. Aquelas vacas, elas deixaram tudo, elas deixaram o instinto maternal, as suas crias, e foram seguindo para um propósito maior. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que elas estavam carregando em cima daquele carro a arca da aliança, ou seja, aquelas duas vacas estavam carregando a presença do Deus de Israel, porque a arca era o símbolo maior da presença de Deus no meio do seu povo. Então eu aprendo, irmãos, que nós, assim como essas vacas, nós temos que renunciar a tudo aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, para seguir um propósito maior, que é carregar a presença, que é carregar a arca de Deus sobre a nossa vida. Pergunta para essa pessoa se está disposto a renunciar para carregar a presença de Deus. Outra coisa que eu aprendo é que para nós, irmãos, recebermos a bênção de Deus, é necessário renúncia também. Não tem como eu ser abençoado sem eu não renunciar. Então a renúncia é o requisito para as bênçãos de Deus. Em Mateus 19, do 27 a 29, nós vemos o apóstolo Pedro, ele perguntando para o Senhor desta forma: nós deixamos tudo e te seguimos. Ele disse: olha, nós renunciamos a tudo, porque a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus o convidou, a Bíblia diz que ele deixou as redes naquela grande pesca, ele não se importou com os peixes, ele não foi vender os peixes, como você assiste em alguns filmes aí, que é tudo uma coisa distorcida. Não, a Bíblia vai dizer que ele deixou tudo, ele não se importou com o peixe, ele não se importou com as redes, mas ele seguiu a Jesus sem olhar para trás. E nós vemos agora aqui em Mateus 19, do 27 a 29, ele perguntando para o Senhor: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que então haverá para nós? Jesus lhe respondeu e disse: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Então, para mim receber a bênção, eu tenho que renunciar. Então eu tenho que estar disposto a renunciar.
Um dos pais da igreja, irmão, chamado Agostinho, ele dizia assim: é preciso que te esvazies daquilo que está cheio, para poder ser cheio daquilo que estás vazio. Então, em primeiro lugar, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, porque muitas das vezes nós estamos cheios de nós mesmos. Muitas das vezes você está cheio de si mesmo. E Deus nessa noite está dizendo: se esvazie, para que eu possa te encher com a minha presença, para que eu possa te encher com o meu Espírito. A segunda lição que nós aprendemos com essas duas vacas, nós aprendemos também, irmãos, a lição da obediência. Porque essas vacas não conheciam o jugo, mas se submeteram a carregar a arca. Pega hoje vaca que não conhece o jugo, que nunca trabalhou, e coloca ela para puxar uma carroça para você ver. Ela vai arrebentar com a carroça. Mas nós vemos em tudo isso a mão de Deus. Uma outra coisa que eu aprendo com essas vacas, irmãos, é que essas vacas, elas não entraram num jugo desigual. Diga assim: elas não entraram num jugo desigual. E Paulo vai nos dizer para nós em 2 Coríntios capítulo 6, que eu e você, nós não podemos entrar num jugo desigual com os infiéis. Então, o que é um jugo desigual hoje, espiritualmente falando? É quando você se aliança com pessoa que não tem a mesma fé, que não crê do mesmo modo que você crê. É quando você, mulher, em vez de buscar um esposo dentro da casa do Senhor, você vai lá no mundo lá fora, achando que lá no mundo lá fora você vai achar alguém que vai fazer você feliz. Mas eu digo para ti nessa noite, o Espírito Santo está falando com pessoas, e aquilo que Deus tem para ti, querido, está dentro da casa dele. Não vai para o mundo querer achar aquilo que você acha que vai te fazer feliz, porque isso está na presença de Deus. Não entre num jogo desigual. Não é porque existem casos que deu certo, querido, que isso aí vira regra. Tem casos que dá certo, tem casos que dá certo. A pessoa conhece uma mulher, ou conhece um homem que é crente, começa a vir para a igreja e se converte. Mas eu conheço dezenas de casos que a pessoa até hoje sofre as consequências. Por quê? Entrar num jugo desigual. E isso tem casos na minha família, daí minha mãe pode perguntar para ela. A senhora Luísa também está dizendo que tem casos na família dela. Então, você não pode procurar no mundo aquilo que está dentro da casa de Deus, na presença de Deus. Então eu digo para você, homem e mulher, jovem, não vá procurar no mundo lá fora aquilo que Deus tem para ti, aqui dentro da casa dele. É aqui na casa dele que Deus tem o melhor. Então se tiver jovem namorar alguém, namore dentro da casa do Senhor, não vai lá fora. Ah, mas pastor, ela é uma gatinha. Vai nessa onda de gatinha aí. Depois namora, casa, aí chega o dia, o pastor olha, está tudo arranhado. O que aconteceu? Ah, é a gatinha que me uniu tudo. Olha essa onda de gatinha. Eu falo para o senhor assim: não entre num jugo desigual. Então essas duas vacas, elas não entraram num jugo desigual. Por quê? Porque as duas passaram pelo mesmo ato de renúncia. As duas eram vacas que não conheciam o jugo, e as duas tiveram que deixar as suas crias. Então as duas passaram pela mesma renúncia. As duas também sentiram a mesma dor de ter deixado os seus bezerros, de ter deixado os seus filhos para trás. As duas também se submeteram à mesma missão, que era de levar a arca, que era de levar a presença de Deus. Então eu digo para ti nessa noite, você que está aqui, não entre, não se aliancie com pessoas que não vão ter o mesmo propósito que você deve ter, que é de levar a arca, que é de levar a presença de Deus. Essas vacas, elas não estavam num jugo desigual. Por quê? Porque as duas se submeteram na mesma missão, que era carregar a presença de Deus.
Mas vai namorar, jovem? Ó, a minha missão é carregar a presença de Deus. Está disposto a caminhar comigo? A minha missão é sofrer com o Evangelho. Está disposto a sofrer comigo? Chegou um momento da minha vida que eu disse isso para a pastora. Falei, e aí? Voltar atrás não tem jeito mais. Já escolheu? Quem estava aqui sexta-feira aí? Eu falei sobre escolha. Depois que escolheu, homem, não adianta, você escolheu a tua esposa. Então, filho, fez o hambúrguer que coma. A escolher, não tem volta mais, relógio não vai voltar para trás. Hoje tem muita aí em casa, descasa, não dá certo, mas eu quero ver no último dia. Então, não existe, querido, esse negócio que não deu certo, larga, vai cada um para o seu lado. Só existe uma exceção, que é o adultério, e ainda Paulo recomenda que haja um perdão. Então, fala para esse irmão assim, escolha bem. Não entra no jogo desigual. Porque depois não adianta chorar as pitangas. Desculpa o meu linguajar aí, mas eu falo de uma maneira que você entenda. Uma outra coisa, irmãos, que nós aprendemos, né, uma lição de obediência dessas duas vacas, é que o texto vai dizer que elas seguiram por um único caminho. Eu quero que você acompanhe comigo aí. O texto vai dizer que elas seguiram por um único caminho. Versículo de número 12 diz assim: então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam o mesmo caminho. Então você tem que se aliançar com quem quer seguir o mesmo caminho que você. Está dizendo o texto aí que elas seguiram por um único caminho. Quem é o único caminho? Claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus em João 14,6. Então ele é o único caminho. E nós, irmãos, nós que levamos a presença, nós que levamos a arca sobre a nossa vida, nós também temos que seguir por um único caminho. Nesse caminho, querido, nós temos que entrar por ele e ir até o fim. Não podemos pegar atalho, não podemos jamais, querido, nos distrair no meio desse caminho, mas nós temos um objetivo, que é chegar até, aleluia, Canaã celestial, andando por esse caminho. Então elas seguiram por um único caminho. O que mais nós aprendemos com ela, pastor? Diz assim na parte B: andando e berrando, andando e mugindo. Pergunta para essa pessoa assim: e você? Está andando e clamando? Não vou falar berrando, aí vou estar te ofendendo, né? Mas isso, no sentido espiritual, o que significa berrar? É você clamar. Então está andando e clamando? Ou será que você está andando e reclamando? Ou será que você está andando e murmurando? E eu fui estudar, eu fui cavar aí para ver por que elas seguiram mugindo, elas seguiram berrando, melhor dizendo. E eu descobri o porquê que o boi muge. Existem três motivos que o boi ele muge. Primeiro, ele muge quando ele está com fome. Principalmente quando ele vê você com a espiga de milho, ele começa a berrar. Ele muge quando ele vê o bezerro. Ele muge também. E ele muge para, num sinal, chamar os outros que estão ao redor dele. Vocês estão entendendo o mistério de Deus? Então, da mesma forma, assim como essas vacas, nós temos que andar e clamar, né? Clamar, quando diz que clamar, é você clamar a Deus, mas você também, assim, é exemplo dos bovinos, você
caminho, voltando para o único caminho, andando e clamando dia e após dia. Aquele berro delas, ela estava convidando outras para irem, ingressarem no mesmo caminho que elas estavam percorrendo. E a palavra de Deus vai nos dizer algo muito sério. No livro dos Salmos diz assim: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, porque eu creio que elas berravam também, até pela falta dos seus bezerros, mas elas tinham uma missão. Então o salmista diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida consigo, trazendo nos seus braços os molhos. Está lá no Salmo 126. Outra coisa que nós aprendemos com ela, verso de número 12 ainda, diz assim: sem se desviarem, nem para a direita e nem para a esquerda. Fala para esse irmão assim: eu e você, quando entramos no caminho, nós não podemos nos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Essa é a nossa missão. Agora, quantos que entram no caminho, mas não pode surgir um problema, já está pegando atrás, já está se desviando, já está se extraviando. Deus, irmãos, é algo muito sério para Josué. No capítulo 1 de Josué, no versículo de número 7, Deus disse para Josué dessa forma: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andar. Então, quando nós entramos no caminho que é Jesus, nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então essas duas vacas estão nos dando esta lição de não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas o que é que nós vemos hoje? Está andando no caminho, veio uma luta, não vou parar de ser crente, vou voltar para trás. Quando eu estava no mundo lá, eu não passava por isso, mas não passava mesmo. Um dia um jovem chegou no pastor e perguntou para o pastor assim: pastor, por que quando eu estava no mundo, eu não passava por essas dificuldades que eu passo hoje? Hoje, na presença de Deus, é tanta dificuldade, muitas vezes é coisa que nos fere, é coisa que nos machuca. E aquele pastor, ele olha para o jovem e diz algo que despertou aquele jovem para a realidade espiritual que ele estava vivendo. Aquele pastor disse para ele assim: sabe por que você não passava por isso? Sabe por que você não sentia? Porque você estava morto. Efésios capítulo 2, foi você ler na tua casa. E vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O que é vivificar? Tornar a dar vida. Então por que antes você não sentia nada? Por que antes não tinha tanta dificuldade? Porque você estava morto espiritualmente. Pega um morto e fica agulha nele lá, não vai sentir nada, querido. Por que você sente hoje? É porque você está vivo na presença de Deus. E Satanás, ele vai te espetar. Satanás, ele vai te cutucar mesmo. Ele vai te incomodar, para ver se você sai do caminho, para ver se você se desvia do caminho. Fala para esse irmão assim: siga o exemplo das duas vacas. Vocês acharam que não tinha café no bolo aqui, né? Terceira coisa, irmãos, terceira lição que nós aprendemos com ela é a lição de sermos o veículo que transporta a presença de Deus. Então essas vacas, elas não conheciam o jugo, mas se submeteram a levar a arca. E o crente fiel, irmãos, ele deve levar o jugo de Jesus. O próprio Cristo, ele vai nos dizer isso. Em Mateus 11, do 29 ao 30, Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que eu acho interessante? É que antes nós carregávamos o jugo do pecado e não reclamávamos. Agora que nós estamos com o jugo de Jesus, que é suave, que é leve, nós muitas vezes reclamamos. Era motivo de nós nos alegrarmos. Por quê? Porque nós estamos levando o jugo dele, o fardo dele, que é suave e é leve. Então levar o jugo no sentido espiritual também é obedecer aos mandamentos do Senhor nosso Deus. Podemos levá-los porque não são pesados. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. É muito simples. Nasceu de Deus, você vai vencer o mundo. Nasceu de Deus, você vai vencer o pecado. Porque a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus não anda na prática do pecado. Você não deixa de ser pecador, mas você não anda na prática do pecado. Uma coisa é você, na tua caminhada, você tropeçar e cair. Isso é um acidente no percurso. O pecado, como eu costumo dizer nas aulas preparatórias para o batismo, o pecado na vida do crente tem que ser um acidente de percurso e não prática de vida. Fala assim para esse irmão: um crente fiel, ele leva a presença de Deus. Versículo 13 diz assim: e andavam os de Bet-Semes fazendo a cega de trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-as se alegraram. Fala assim para esse irmão assim: quando eu e você levamos a arca, a presença de Deus, nós vamos levar também a alegria aonde nós chegarmos. O texto está dizendo aí, ó, os trabalhadores no campo de Bet-Semes, ao verem a arca que as vacas estavam levando, eles se alegraram. Então assim, quando as pessoas verem a presença de Deus na tua vida, elas vão se alegrar. Elas vão querer estar perto de você, porque vão ver que você é um homem diferente, uma mulher diferente. E se tem uma coisa, irmãos, que é gostoso, é você conviver com pessoas que têm o Espírito, com pessoas, aleluia, que quando você conversa com ela, se você está mal, ao conversar com ela, você sabe a presença dela bem. Sabe por quê? Porque ela vai transmitir aquilo que ela tem. Então, se o Espírito Santo está sobre a vida dela, ela vai transmitir para você a presença de Deus. E se você está triste, você vai se alegrar, porque aonde Deus está, a plenitude de alegria. Mas o que nós vemos hoje? O crente que parece que foi batizado num tanque de vinagre. Cadê a alegria? Se a presença do Espírito Santo está contigo, um dos frutos do Espírito, o que é? Gozo, alegria. A alegria do Senhor é a nossa fraqueza. A alegria do Senhor é a nossa força. Fala para o irmão: você quer ser forte? Se alegre em Deus. As crianças levaram aqui, ó, ensinaram para nós o segredo. Paulo e Silas tinham apanhado, estava ali com os pés presos nos troncos, mas eles tinham um motivo de sobra para se alegrar e adorar e orar ao Deus que eles serviam. Então, querido, elas nos dão esse exemplo. Quando nós levamos a arca, a alegria do Senhor vai conosco, vai haver alegria. Então o salvo em Cristo, irmãos, ele leva a alegria por onde ele passa. A Bíblia vai nos dizer, lá em Atos capítulo 8, do versículo 5 a 8, diz assim, que quando meu xará, o Filipe, ele chegou lá em Samaria, e as multidões começaram a ouvir Filipe, e começaram a se converter, a Bíblia vai nos dizer que naquela cidade havia ali muita alegria. Eles se alegraram ao receber a presença de Deus, ao receber o Evangelho. Então será
nós estamos levando a alegria por onde nós passamos? Você é homem, você é mulher, é negócio estreito, né? Você leva alegria onde você passa? Vou fazer uma visita lá na casa da irmã Doquinha. Quando você vai lá na casa da irmã Doquinha, você leva alegria no lar dela? Ou será que você leva problema? Ela já tem os problemas dela, você leva mais problema ainda. Aí você viu aquele pastor lá? Aquele pastor é impertinente, né? Pega no pé nosso. E principalmente se for obreiro, eu sei que fala. Pega no pé mesmo, vou pegar mais aí, vai estreitar mais. Então você leva alegria. Deus te glória. Deus glória. Então, irmãos, a presença de Deus, ela deve ser levada com alegria. Em 1 Crônicas 15:28 diz assim: e todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo. Júbilo é extrema alegria, e ao som de buzinas e de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Então, quando eles levaram a arca de volta para Jerusalém, que foi uma das coisas que Davi ele fez, foi levar a arca de volta para Jerusalém. A Bíblia diz que Davi ele ia chorando. Como que Davi ia? Daí vinha reclamando pelo caminho. Como que Davi ia? Se alegrando. A Bíblia diz que ele ia saltando, ele ia bailando, ele tirou as suas vestes reais, vestiu vestimenta simples, e ele ia saltando e bailando diante da arca, que era a presença de Deus. Pela presença de Deus, ele vai voltando novamente para a cidade de Jerusalém. E eu entendo que assim temos que ser nós, irmãos. Quando nós levamos essa presença, tem que ter alegria. A Bíblia diz que quando Davi chegou em Jerusalém, Mical estava na janela, e ele olhando Davi, que ia saltando e bailando. A Bíblia vai dizer que ela desprezou Davi no seu coração, e depois quando Davi chega em casa, ela diz: olha, você se portou como um vadio, você tirou as vestes reais, como que você pode fazer isso? E sabe qual foi a resposta de Davi para Mical? Olha, você está dizendo isso porque o Senhor meu Deus escolheu a mim e rejeitou teu pai. E a Bíblia vai dizer que por causa desse desprezo de Mical, ela morreu estéril. Sabe o que eu aprendo? Fala para o irmão assim: não despreze quem está se alegrando na presença do Senhor, para que você não venha ser Mical, não venha morrer estéril. Por que tem tantos crentes hoje que é estéril, não produz fruto nenhum? Porque em primeiro lugar, estava onde que Mical estava? O que significa estar na janela? Há muito tempo atrás eu peguei uma mensagem aqui: sai da janela. Daqui uns dias eu vou pregar de novo. O que significa estar na janela? Quem está na janela está com parte do corpo para dentro, mas parte do corpo para... Está no meio? Está morno, crente morno, crente que está na janela. Ei, eu, sai da janela hoje. Não fica desprezando quem está se alegrando na presença de Deus. Pelo contrário, se alegre junto com Ele. Porque aí você vai ser abençoado, aí você vai frutificar. Aquilo que não estava produzindo na tua vida vai voltar a produzir. Por quê? Porque você está fazendo a alegria do Senhor a tua força. Eu falei que ia estreitar. E eu entendo, irmãos, que a presença de Deus, quando nós levamos ela, a presença de Deus, ela traz a bênção. E é isso que muitos crentes cabeção, que hoje está cheio de crente cabeção dentro da igreja, vai vir um profeta hoje que revela o RG. Vai tudo correndo lá. Vai vir a missionária Filisberto, vai tudo lá. Da cabeça para Filisberto orar. Correndo atrás de bênção. Fala para o seu irmão assim: Deus te chamou. Não para você correr atrás de Deus, mas para você ser uma Deus. É o mesmo chamado que Deus fez para Abraão.
Aí sabe o que você vai ganhar muitas vezes? Fala assim, carrapicho. Depois o que tem que tirar? É, Jeová. Pega uma ovelha, irmãos, uma ovelha que está cheia de carrapicho. Acha que o processo é fácil? Tirar os carrapichos dela? Ela vai sofrer, vai berrar, vai gemer. Aí não adianta berrar, não. Quem mandou correr atrás? Fala assim, está tendo pasto aqui. Por que ir? Procurar outros lugares. Porque se tem uma coisa que eu prego, irmãos, é a verdade de Deus. Eu não sou covarde. Tem dia que mesmo relutando, mesmo tremendo, parecendo uma máquina de arroz, mas eu prego a verdade de Deus, porque eu sei quem me chamou. E ai de mim se não pregar a verdade, um dia ele vai me cobrar. Teve um dia que eu aqui, ó, eu sentado aqui antes da palavra, Senhor, meu Deus, essa palavra é mesmo, Jesus. Mas domingo passado, Senhor, eu já deixei o código no povo. O povo vai falar que eu sou um espanco. Sabe o que Deus falou para mim? A igreja é minha ou é sua? Qual que é a tua função? Eu falei, Senhor, servir. Então eu obedeço. Eu sei o melhor para a minha igreja. Então, irmãos, a presença de Deus, ela traz a bênção. Em 1 Crônicas 3,14 diz assim, que quando a arca do Senhor, ela ficou na casa de Obed-edom, ela ficou na casa de Obed-edom somente 3 meses. E a Bíblia vai dizer desta maneira, diz assim, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Quando você carrega a presença de Deus, não só você vai ser abençoado, mas até aqueles que estão ao teu redor, aqueles que fazem parte da tua família, aqueles que fazem parte da tua casa, os teus animais vão ser abençoados. Pastor, até o teu cachorrinho, até o fubá vai ser abençoado. Como que chama a cadela? Não é possível? A Lara? E a Lara vai ser abençoada. Como é que chama o cachorrinho? Até o Marcos vai ser abençoado. Então por quê? Basta você ler Deuteronômio 28, né? As vacas do irmão Carlinho são abençoadas. Por quê? Está dizendo que Deus vai abençoar os produtos da terra, Deus vai abençoar as crias. Não vai ter cria estéril, cria defeituosa. Então a bênção do Senhor, fala para o Senhor assim, a bênção de Deus, ela é completa. Está dizendo em tudo quanto tinha. Então, irmãos, será que nós estamos trazendo a bênção por onde nós passamos? Né? Deus nos chamou para abençoar e não amaldiçoar. Tem muitos crentes hoje que estão fazendo o contrário. Em vez de abençoar, estão amaldiçoando. O filho está dando problema, abençoa ele. Esse filho meu é uma peste. Está amaldiçoando. Vai ser uma peste, né? Você já viu peste boa? Quem já viu peste boa? Eu nunca vi. Esse filho é uma peste, é uma praga. Ô moleque, você dá, quero falar errado, ó, moleque. Já falei e vou voltar a falar. É um erro de muitos pais chamar os filhos de moleque. Sabe quem era moleque nos tempos bíblicos? Eram as crianças que eram oferecidas a sacrifício a Deus Moloque. As crianças que eram sacrificadas a Moloque eram chamadas de moleques. Então, quando você chama o teu filho de moleque, você está dizendo, né, com as tuas palavras, ele é um sacrifício ao diabo. É sério, não é? Por isso que a Bíblia diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então abençoe, não, esse filho meu, ele é uma bênção. Eu creio que vai chegar o dia que ele vai se converter. Esse meu marido, ele vai chegar o dia que ele vai parar de beber. Essa mulher vai chegar o dia que ela vai se converter verdadeiramente. Ela vai vir para a casa do Senhor, ela vai ser a minha companheira, ele vai ser o meu companheiro, e eu vou ter motivos para me alegrar. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, isso aí é bíblico. Você lê na Bíblia que quando aqueles grandes homens de Deus estavam à beira da morte, o que eles faziam? O que eles faziam?
reuniu os filhos e abençoava. E a bênção que o pai lançava sobre os filhos, irmãos, cumpria a risca. Porque há poder nas tuas palavras. Salomão vai dizer que com ela nós podemos trazer tanto a bênção como também a mal, tanto a vida como também a morte. E a vida está no poder da língua. Aleluia, Deus fiel. Para finalizar, irmãos, a quarta lição que nós aprendemos com essas duas vacas. Fala para o seu irmão assim: nós aprendemos com ela a lição do sacrifício. Versículo 14 diz assim: e o carro veio ao campo de Josué, o Bet-semita, e parou ali, e ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Então o que aconteceu? Elas não somente levaram a arca à presença de Deus, mas também foram sacrificadas. Então a primeira coisa que eu aprendo, irmãos, através desse tópico, nós devemos, irmãos, oferecer a Deus o nosso corpo em sacrifício. Paulo vai dizer isso lá em Romanos 12, versículo 1 e 2. Ele vai dizer: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis, ou seja, você tem que se oferecer, apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando você se oferece a Deus como sacrifício, você vai entender a vontade dele também. Então nós vemos, irmãos, que elas, além de levar a arca, além de levar a presença de Deus, elas também se sacrificaram. Então nós devemos, irmãos, seguir este exemplo. Fala para o seu irmão assim: tome muito cuidado para você não oferecer a Deus um sacrifício de tolo. Vou explicar para você. Nem todo sacrifício agrada a Deus. Tanto que Paulo está dizendo assim: em sacrifício vivo, santo e agradável, ou aceitável, algumas versões está dizendo. Sacrifício que Deus aceita tem que ser um sacrifício vivo, santo. Então ele já está dizendo, já está pedindo para mim e para você os requisitos. Quando você vive uma vida de santidade, quando você vive uma vida de renúncia, quando você vive uma vida de obediência, você está sendo um sacrifício agradável. Porque, irmãos, há muito tempo Deus já não está recebendo o culto, o sacrifício de pessoas da igreja. Eu digo igreja de uma forma geral. Há muito tempo, nos dias do profeta Malaquias, estava acontecendo o mesmo. O povo estava oferecendo sacrifício e Deus estava rejeitando. Por que Deus estava rejeitando? Porque o profeta Malaquias, ele vai dizer que quando eles iam oferecer o sacrifício para Deus, em vez de eles pegarem o melhor, a melhor ovelha, o melhor boi, eles pegavam o verruguento, o defeituoso, o manco, o coxo, e ia lá para querer oferecer em sacrifício a Yahvé. Deus levanta Malaquias. O nome Malaquias, ele nos traz um grande ensinamento. Malaque é a mesma palavra que anjo no original, mensageiro. Malaquias, mensageiro de Yahvé, mensageiro de Deus. Deus levanta Malaquias como seu mensageiro e diz para aquela nação: olha, pega essa mesma oferta e vai dar lá para o teu governador. Será que ele vai se agradar de você? Se nem o governador ele aceita essa oferta, esse boi vergonhoso, esse boi defeituoso, Deus ele vai aceitar? Então, irmãos, a mesma coisa está acontecendo hoje. Muitos estão oferecendo para Deus o resto do tempo, o resto das finanças, o resto daquilo que podia desempenhar na obra de Deus. Está oferecendo o resto, não oferece a primazia, não oferece o melhor.
E quando vai oferecer, não há santidade, é algo morto. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o que é um sacrifício vivo? Tem vida. Eu estou oferecendo louvor, mas no meu louvor tem vida, porque a presença de Deus está sobre mim. Eu estou pregando, mas na minha palavra tem vida, porque a unção e a presença de Deus está sobre mim. Deus fiel. Então, irmãos, nós entendemos através desse texto que o nosso sacrifício ele tem que ser um sacrifício que nós venhamos ofertar a Ele o melhor. Então essas duas vacas nos deram esses grandes exemplos: renúncia, obediência. Nós aprendemos com elas também que elas levaram a arca e depois foram sacrificadas. E eu e você temos que ser da mesma forma. Nós aprendemos, irmãos, que o nosso sacrifício sempre tem que ser o melhor para Deus. Vai fazer, não importa se você vai varrer a igreja, dá o teu melhor. Não importa se você vai convidar o teu vizinho para ir para a igreja, convide da melhor maneira possível. Não importa se você é diácono, não importa qual seja a posição ou o ministério que você ocupa na casa do Senhor, sempre faça o melhor. Por quê? A Bíblia diz que aquele que faz a obra relaxadamente está debaixo de maldição. Está lá em Jeremias: maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. E Davi vai nos ensinar esse princípio. A Bíblia diz que quando Davi foi sacrificar ao Senhor, está lá em 1 Crônicas 21, 24, a Bíblia diz que Deus, por causa do próprio pecado de Davi, que ele foi fazer o censo e quis dar uma de sabido sem consultar a palavra. E naquela época eles não podiam fazer o censo, ou seja, contar o povo, sem antes dar a oferta pelo censo, por cada um que era contado. E ele teimou em contar o povo, e depois você vai ver que o próprio Satanás foi quem incitou ele. E houve uma praga, Deus começou a matar pessoas em Jerusalém. E Davi teve uma visão, ele viu o anjo que estava com a espada desembainhada, matando o povo. E o texto vai dizer então que Davi ele oferece uma oferta para Deus, para que aquela praga fosse cessada. E o texto vai dizer que ele chega ali na eira de Ornã, e ele pede para que Ornã vendesse a eira para ele. E ele sendo rei, Ornã disse: olha, não, rei, a eira é sua, pode pegar a lenha que o Senhor quiser, pode matar os bois que estão aí e oferece ao teu Deus. Sabe qual foi a resposta de Davi? Está lá em 1 Crônicas 21, 24. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Em outras palavras, ele está dizendo: não, eu vou oferecer o meu melhor, eu vou oferecer um sacrifício que me custe. Já parou para pensar nisso, irmãos? Que muitas vezes nós queremos oferecer coisas para Deus, mas que não nos traz nenhum custo. Vou falar isso aqui porque Deus está direcionando, queridos. Tu sabes que eu não falo de dinheiro aqui, mas pega a carteira para dar uma oferta, escolhe a notinha mais menor para dar na presença de Deus. E aí? É Jeová. Então, Davi nos ensina esse princípio: não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Então ele próprio comprou aquela eira e ofereceu a Deus, e ele deu o melhor. Depois na tua casa, uma hora, você pega uma Bíblia mais moderna e você vai somar qual foi a oferta de Davi do templo, para a construção do templo. Sabe quanto que Davi ofertou para a construção do templo? Se fosse trazendo os valores de hoje, mais de 50 milhões de reais. A Bíblia nos dá, mas ele era rei, alguém pode estar pensando aí. Vou citar outra mulher.
A mulher do vaso de alabastro. A Bíblia diz que aquele vaso de alabastro estava avaliado em quanto? 300 denários. Um denário era equivalente a um dia de um trabalhador braçal. Então vamos supor que aqui hoje um trabalhador que trabalha na roça, ele ganha 50 reais por dia. 300, faz vezes 300, quanto dá? 50 reais vezes 300 dá quanto? 15 mil reais. É o que valia aquele vaso de alabastro. O que ela fez? Ela chegou e ela quebrou e derramou sobre o Senhor. O Judas, zoiudo, né? Judas era zoiudo, ele era avarento, ele disse: para que esse desperdício? Não podia vender e dar aos pobres? Mas o próprio João vai dizer, não que ele tivesse cuidado dos pobres, porque era ladrão, roubava do que estava na bolsa. Então ela nos dá uma lição de uma verdadeira adoração, de um verdadeiro sacrifício, porque ela sacrificou ao Senhor aquilo que de mais precioso ela tinha, que era aquele vaso de alabastro. E eu pergunto, e você? Eu entendo, irmãos, que o mais precioso que nós temos, fala para esse irmão para nós finalizar, diga assim: o que você pode ofertar para Deus, que é o mais precioso que você tem. O que você acha? É o carro que você tem? É a casa que você tem? Fala para esse irmão assim: é a tua própria vida, porque a vida não tem preço. Custou o sangue daquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Então aquilo que eu e você podemos ofertar para Ele é a nossa própria vida, é o bem mais precioso que eu e você temos. Então ofereça a tua vida, assim como essas duas vacas, elas ali foram sacrificadas em honra ao Senhor, em adoração ao Senhor. Então, irmãos, que você possa guardar nessa noite esses princípios, siga o exemplo dessas duas vacas, e a tua vida vai ser abençoada, com certeza, no nome de Jesus. Coloque-se de pé.